Graça e paz, igreja. Um prazer muito grande, viu? Com muitas saudades. Nós estamos passando esse tempo difícil, mas o Espírito Santo é aquele que nos aproxima, não fisicamente ou geograficamente, mas intimamente, espiritualmente. Então, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Pastor Justino, Igreja Batista Central Vida Nova, lá em Casa Verde, de São Paulo para o mundo, na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então inscreva-se no nosso canal, dá seu likezinho lá e vamos propagar o Evangelho. Nós estamos hoje acredito que é no sexto vídeo, sexta parte da questão de submissão. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a submissão quando o jugo é desigual. O que é um jugo desigual? Ou a esposa ou um marido não é cristão. Aí eu faço uma pergunta para você. A submissão bíblica ainda assim deve ser respeitada? Ou a mulher cristã não precisa respeitar o marido porque ele não é da mesma ordem de fé, né? Qual seria a sua resposta? A resposta é que sim, a submissão deve ser mantida quando a mulher é cristã e o marido não é. Então, onde que nós vamos encontrar isso? Primeiro, o bom senso, né? O bom senso de saber que nós somos cristãos. E nas nossas relações, por exemplo, comerciais, sociais, a gente está sujeito a tantas outras autoridades que não são da mesma fé ou da mesma ordem, ou seja, não creem em Deus. E nós, no entanto, mantemos uma submissão a essas pessoas. Então, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então é muito importante que a relação, quando é desigual, a submissão ela é ainda um pouco mais delicada e é muito forte, porque aí prova a resistência, a, a conduta e a realeza de uma mulher cristã, de ela se expor nesse relacionamento. Ela pode ter sido cristã e casar com um não cristão, ou ela pode ser também não cristã, se converter e aí já estava casada. Então é muito importante nós lembrarmos que acima de tudo está o nosso Senhor. Nesta relação, nós temos que entender que estamos obedecendo a Deus, a Cristo Jesus, que deu a sua vida pela igreja, e nós devemos dar a vida também um pelo outro, no sentido amplo da palavra realmente, de proteção total. Então aqui a Bíblia aconselha você, mulher, e se você é um homem, você pega isso para você também, porque é a mesma situação. Nós, porque somos cristãos, a mulher não é, nós não precisamos ter uma relação de respeito e de cobertura a ela. Não, claro que não. Seria uma baixeza incrível e uma ignorância total, né? Então é importante, mulher, que você, em primeira instância, agradeça a Deus por conhecer a palavra, por ser luz dentro da sua casa. Então, é algo normal de você, por exemplo, tratar o seu marido com respeito e até mesmo se aquietar em muitas situações constrangedoras dentro do lar. Porque a Bíblia aqui está dizendo que a mulher precisa ganhar o seu marido pelas atitudes. Porque às vezes você cansou de falar do Evangelho e não conseguiu ter o intento. Então, o marido vai observar você nas suas atitudes. Ele vai ver que até, às vezes, a situação de mandatário dele não torna você rebelde, mas, pelo contrário, você torna serva. E ele vai observar isso. Ele vai observar as tuas respostas, as suas atitudes, a maneira como você o trata, apesar dele não ir para a igreja e ele permite que você vá, então você deve ser grata a ele, em vários fatores, na educação dos filhos junto com ele, nas decisões da casa junto com ele, sabe? Sempre trazendo ele acima de você, mulher.
com dignidade e com honra, mesmo porque ele vai se sentir feliz assim. Ele vai ver que o teu Deus é bom para ele, porque ele está observando uma mulher íntegra, que trata o bem. Então, aí você pode, por exemplo, ir lá para 1 Coríntios capítulo 7, e você vai encontrar uma outra palavra que diz assim, no capítulo 7, no verso 13, diz assim: se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Olha, aí entra aqui uma questão muito interessante, não é? Julgo desigual. Não é motivo porque o teu marido não é crente que você vai se divorciar dele. Porque veja bem o que aqui Paulo fala: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Veja que interessante, mulher. Você santifica o teu marido, como nós já vimos lá em 1 Pedro 3, no verso 1 e 2. Você santifica, exatamente porque você o trata com dignidade. Então, tudo aquilo que você tem de espelho em Cristo, ele vai ver em você, e isso vai trazer para ele o que é santificação, o que é uma vida cristã. Ele vai entender que você tem um fator muito importante. Ele pode até não falar, mas ele vai sentir no coração dele a importância de você com relação a ele. Você o santifica, porque você o trata bem, né? E a mulher descrente é santificada por seu marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, percebe? Se não houvesse essa relação de respeito, se você não colocasse Cristo, a palavra do Senhor, acima de uma relação desigual, você realmente estaria trazendo um problema muito grave para a sua família, a ponto de seus filhos também não ser, os seus filhos serem impuros. Então, percebe que depende da mulher cristã a condição de santificação de uma família que ainda não é cristã. O marido não é cristão e os filhos não são, mas você o santifica pela tua cobertura, pela tua oração, pela forma como você ora pela família, a testemunho que você dá. É muito importante. Por isso, a mulher deve estar debaixo da submissão com Cristo, porque Cristo vai trazer todas essas orientações para que você viva um lar feliz ou satisfatório, né? Vamos dizer assim, um pouco mais estabilizado dentro de um padrão do amor do Senhor. Que Deus te abençoe, mulher, que Deus te abençoe, homem, e nós vamos assim orar ao Senhor pedindo paz e compreensão para o teu lar. Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, nós te agradecemos por esse momento tão importante, meu Pai, da oração. Sobre o lar, sobre a família, sobre um jugo desigual, sobre uma esposa crente quando o marido não é. Qual a atitude que Cristo recomenda? E nós entendemos pelo livro de Pedro e pela carta de Paulo aos Coríntios. Obrigado, meu Pai, pelo teu ensinamento. Encha de paz o relacionamento para que haja santificação no lar de cada pessoa. Oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.